Exemplo número 2. Em uma experiência foi misturado 0,25 mols de metano com 1,5 mol, 25 mol de oxigênio. Uma faísca elétrica provocou a combustão, produzindo gás carbônico e água. Dadas as massas atômicas, do carbono 12, do hidrogênio 1 e do oxigênio 16. Então, ele está perguntando aqui, pergunta A. Todo o metano foi queimado? Como é que a gente vai justificar? Vamos lá. Será que todo o metano foi queimado? Então, a primeira coisa que a gente tem que escrever é a reação. Esse exemplo a gente não deu reação porque eu ia fazer com vocês, mas geralmente, quando for exercício, vai ser dado. Então, o metano, CH4, ele reage, ele entra em combustão. Combustão com o quê? Nessa reação com o ar, certo? Gerando gás carbônico mais água. Só que eu preciso balancear a minha equação, né? Lembre-se que a gente precisa balancear, então vamos balancear essa equação. Como é que vai ficar? Vai ficar CH4 mais 2O2 gerando o quê? CO2 mais 2 moléculas de água. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o metano, né? Se ele vai gastar todo o metano quando ele reagir com o oxigênio, né? Que entra em combustão. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 1 mol de metano e a gente tem, né, para 2 mols de oxigênio. Então, lá inicialmente me falou que o meu metano, né, na reação eu tinha 0,25 mol. Eu preciso transformar alguma coisa aqui? Não. Em massa? Não, porque ele tá me dando em mol e ele vai querer saber em mol também. Então, ele quer saber X, né, mol de oxigênio, que vai reagir. Então, fazendo a regra de 3, né, a gente vai perceber que o X é igual a 0,5 mol de O2, certo? Até aí, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Então, o que ele está me dizendo? Que reagiu somente 0,5 de O2, né? Então, aqui foi a quantidade que reagiu. E quanto que o problema disse que eu tinha lá no começo? Eu tinha 1,25. E quanto que reagiu? 0,5. Então, eu vou ter que calcular essa diferença. Essa diferença vai me dar 0,75. Esse 0,75, ele não reagiu. Então, se ele não reagiu, ele é o reagente excesso, né? Então, sendo reagente excesso, essa quantidade aqui
Essa quantidade aqui é o meu excesso na reação. Sobrou. Eu não vou utilizar. Então, como teve excesso, né? Ele quer saber se o metano foi todo queimado. Foi, né? Sim. Então, vamos escrever, ó. Como existe excesso de oxigênio, a combustão do metano, né? O que aconteceu com ela? Ela foi completa. Quer dizer que o metano, então, ele foi o meu reagente limitante, que limitou a reação. E o oxigênio, o reagente excesso, né? O que sobrou na reação. Letra B. Quantas gramas de CO2 foram produzidas? Nós temos que justificar. Como é que nós vamos justificar? Pelo cálculo. Então, nós vamos escrever a formulação novamente. A reação, aliás, né? Lembre-se, depois de balancear, nós só usamos a reação balancear. Então, ele quer saber o CO2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 mol de CH4, que é o meu metano, que eu vou trabalhar com eles. Por quê? Porque o meu metano é o meu reagente limitante. Então, se ele limitou a reação, é ele que vai determinar a quantidade que foi produzida, porque o resto de oxigênio sobrou. Em 1 mol CO2, certo? Então, agora a gente vai fazer as transformações, né, para a regra de 3. Então, se eu tenho 1 mol para... Quantas gramas eu vou ter de CO2? Se eu tenho 1 mol, em 1 mol de CO2 eu vou ter 44 gramas. Então, se ele reagiu só 0,25, que foi meu reagente limitante, né? Esse 0,25 é mol, mas eu quero saber quantas gramas foram produzidas, eu tenho que fazer a transformação. Vocês podem fazer passo a passo, tá? Tranquilo. Então, em 1 mol, né, aqui eu tô fazendo as transformações molares, em 1 mol de CO2 eu vou ter 44 gramas. Se eu tivesse 2 mols de CO2, eu tinha 88 gramas. Quanto que eu vou ter? Não sei. Vou procurar. Fazendo essa regra de 3, eu vou encontrar 11 gramas de CO2. Se eu pedir para vocês justificar quantas gramas foram produzidas, porque eu quero o cálculo até achar lá. E todo cálculo é estequiometria. Vocês podem fazer passo a passo. A partir da já está balanceada, vamos ver o que o problema pede. Depois, vamos fazer as transformações molares, vamos fazer a regra de 3, vamos fazer o cálculo, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição.